continuidade, gente, à nossa série. Nós estamos estudando com base no tema posicionamento estratégico. Os lugares que Deus preparou para a nossa vida. Amém? Vamos dizer isso juntos? Posicionamento estratégico. Os lugares que Deus preparou para a nossa vida. Vamos dizer mais uma vez? Posicionamento estratégico. Os lugares que Deus preparou para a nossa vida. Eu comecei ministrando aqui na quarta-feira passada. E eu coloquei para a igreja, amados, que muitos dos nossos problemas têm raiz em pecado. Outros têm raiz comportamental. Outros têm raiz espiritual. Mas muitos dos nossos problemas também têm uma causa, que é falta de posicionamento. Muitos dos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na grande maioria das vezes, se dá pelo fato de não estarmos ocupando a posição que Deus estabeleceu para que nós ocupássemos. E toda posição que Deus preparou para mim e para você, ela é estratégica. Por que ela é estratégica? O que é uma estratégia? Um caminho pensado num resultado mais rápido. Um caminho diferenciado do tradicional. Um caminho que estava escondido e de repente foi encontrada uma estratégia, uma solução. Deus nos colocou, amados, na sua soberania, em lugares estratégicos. Na hora dos dízimos aqui, eu citei para vocês o texto de 1 de Pedro, que diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Por que nas regiões celestiais? Porque o lugar onde Deus ordena a bênção é o lugar onde Deus nos estabeleceu. Deus tem um lugar para cada um de nós. Principalmente quando a gente pensa em Cristo como um corpo, como uma grande engenharia, como eu expliquei aqui na quarta-feira passada. Cada um de nós temos um lugar nessa grande engenharia chamada igreja. E não apenas num cunho ministerial, que nós vamos ensinar isso também. Mas hoje nós vamos falar sobre posicionamento estratégico no seio da família. Hoje não vamos falar sobre ministério. Mas o corpo de Cristo, que é a igreja, que inclui eu e você, Deus tem um lugar para cada um de nós. Tanto ministerialmente, quanto nas nossas famílias, amém, amados? Quanto financeiramente. Em cada um desses quadros, Deus tem um posicionamento para nós. E quando a gente não está posicionado, é como se a gente estivesse sendo derrotado sem causa. Simplesmente porque estamos numa posição errada. Eu dei um exemplo aqui para os irmãos que vieram na quarta-feira passada, que eu quase morria na minha lua de mel, né? Por quê? Porque eu fui inventar de fazer um rafting, não sei nadar, e na hora que o bote estava numa descida, eu inventei de fazer a descida, e mesmo no raso, eu virei, não conseguia me desvirar, e a água estava batendo no meu rosto. Então, na minha cabeça, eu já estava morrendo afogada, só que eu estava a 5 palmos da terra, né? 5 dedos da terra, né? E os gurizinhos tudo ali desesperados, como é que eu, 3 vezes maior que eles, estava me afogando, quando aquelas criancinhas estavam tirando de letra, e eu morrendo. Por quê? Porque eu não podia me levantar? Podia. Eu era maior do que aquela situação? Era. Eu podia resolver? Podia. Deus queria que eu morresse naquela hora? Não. Mas por que eu poderia ter morrido afogada? Porque eu estava na posição errada. Quem está entendendo isso? Posição errada. Nem sempre é pecado, amados. Nem sempre é pecado. Às vezes é comportamental. Às vezes é de ordem espiritual. Há uma perseguição que impede que a pessoa se posicione em numa determinada área. Mas independente da raiz, o fato é, Deus quer que a gente retome aquele posicionamento estratégico que Ele preparou para mim e para a sua vida desde a eternidade. Amém? Porque quando a gente não posiciona, mas a gente embaraça os nossos pés. E não dá para falar de posicionamento sem começar falando de família. Porque Deus criou a família.
E quando Deus cria a família, Deus cria cada um no seu lugar, para que tudo funcione e dê certo. Quando eu falei aqui mais cedo, na hora dos dízimos, que Deus primeiro criou o Éden, para depois criar Adão, é porque Deus é programado, irmãos. Deus não faz as coisas para pensar depois. Deus é programado. Deus criou o Éden, aí Deus já tinha em mente Adão, aí Deus espera um tempo, Deus já tinha em mente Eva, Deus já tinha em mente a multiplicação, mas cada um na sua posição. E quando a falta de posicionamento acontece, o estrago vem. Então, no contexto de família, todos nós temos uma posição. E nós vamos entender sobre isso nessa noite. Você está pronto? Joga aí para mim, por favor, no telão, 2 Reis 20, a partir do verso 1. Se eu fosse você, eu nem piscava, porque eu creio que Deus vai falar comigo e com você nessa noite. Amados, eu nunca chego na presença de Deus sem expectativa que Deus fale comigo. Amém? Nunca chego na presença de Deus de barriga cheia, porque eu sei que há algo de Deus que pode edificar a minha vida e mudar a minha história hoje mesmo. Amém? Então não pisque não. Nós vamos ver aqui a história do rei Ezequias. Obrigada. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor a Davi, o meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Amém? Vamos lá. O rei Ezequias foi um rei que andou diante do Senhor. Ele assumiu o trono aos 25 anos de idade. E esse rei fez o que era reto aos olhos do Senhor. Quando a gente olha essa palavra, põe em ordem a tua casa, não é exatamente, não está fiel ao texto. A fidelidade do texto nessa parte é o seguinte: era como se Ezequias precisasse escolher alguém na linha sucessória. Ok? Era ordem na linha sucessória. Ele morreria e ele precisava ter alguém na linha sucessória. A ideia aqui não é que a casa de Ezequias estava bagunçada e porque a casa de Ezequias estava bagunçada ele ia morrer. Aí não é a ideia do texto. Isso pode acontecer? Pode. Mas não é exatamente isso que o texto quer dizer. Esse pôr em ordem é escolher alguém na linha sucessória, porque ele morreria. E morto, ele teria que ter preparado alguém para dar continuidade ao trono. Agora, amados, por que Deus se preocupou em que o rei escolhesse alguém na linha sucessória para que depois da sua morte governasse Israel? Porque Deus fez questão de lembrar isso a Ezequias, sendo que ele já ia morrer. Naturalmente alguém ia se levantar, ou algum filho dele, ou alguém ia roubar o trono, da maneira que acontecia antigamente. Mas por que Deus se preocupou em que Ezequias deixasse um substituto, em que Ezequias deixasse um cabeça, em que Ezequias deixasse alguém que assumisse o seu lugar? A gente entende que Ezequias estava debaixo de ameaça, porque Deus fala: eu vou te dar mais 15 anos e vou te livrar das mãos do rei da Síria. O povo estava debaixo de ameaça.
E o rei estava doente. O povo ameaçado, um rei doente, é um reino vulnerável. Consegue entender isso? Diga comigo, um povo ameaçado, um rei doente, um reino vulnerável. Ok? Agora, por que Deus se preocupou? Amados, porque se não há um cabeça, e aqui não tem nada de machismo nem feminismo, tem Bíblia, amém? Se não há um cabeça, não há ordem no resto. Foi Deus quem escolheu assim. Por que Deus escolheu assim? Paciência, amados. Foi Deus que escolheu. Amém? Mas o fato é que Deus se importa com um homem de Deus, numa posição de governo. Agora eu quero trazer isso para o seio da sua família. Imagina um sacerdote, um rei, pai de família doente, debaixo de ameaça. O reino é a família. A família está vulnerável. Vulnerável. Quando é que a família fica vulnerável? Quando o rei está doente. Porque as ameaças já estão aí contra a família. Todo mundo sabe, eu não preciso entrar em detalhes. Amém? A ameaça já está aí. E eu não digo nem lá fora, mas eu já falo dentro da igreja mesmo. É chocante o que a igreja tem vivido com relação à família. Não preciso nem dar exemplo de lá do mundo. Falando de dentro da igreja, infelizmente. Mas se eu tenho um rei, um sacerdócio doente, uma posição de governo doente, e eu estou diante de uma ameaça, se não houver um posicionamento, esse reino vulnerável vai ser alcançado, irmãos. Deus se preocupou em lembrar a Ezequias: tua hora está chegando e você não preparou ninguém. Tua hora está chegando e você não preparou um cabeça. Tua hora está chegando e você não treinou ninguém. Tua hora está chegando e quem vai gerir Israel daqui para frente? Agora leva isso para o contexto da tua casa. Sabe que o meu e o seu procedimento, e agora eu vou falar com os homens. O procedimento do homem no lar representa, amados, o procedimento de Deus. Quando Deus criou Adão, Deus disse o seguinte para Adão: olha, domina a terra, subjuga a terra. Tudo que você está vendo aqui é teu. Tudo que você está vendo aqui é teu. Só não coma dessa árvore aqui. Mas fora isso, Deus deu domínio ao homem. O homem não ia precisar plantar para colher. O homem ia comer o fruto, tirar a semente e da semente plantar. Essa é a ideia do dízimo e da oferta que muita gente não entende. Acha que tem que plantar para colher. Não, você já está comendo do que Deus te deu. Você está replantando a semente. Você consegue entender isso? Você está replantando a semente. Quando Deus colocou Adão no Éden, Deus colocou Adão no Éden com tudo pronto. Adão lavraria a terra, do fruto mesmo que ele comesse, ele ia plantar, porque Deus já havia entregue tudo para ele. Agora Adão precisava dominar. Amados, eu vou dizer uma coisa para vocês, é triste ver como Satanás tem trabalhado durante todos esses anos, para que os homens sejam passivos. Para que os homens ou partam para o autoritarismo ou para a passividade. Mas Deus criou o homem, eu estou falando agora do sexo masculino. Deus criou o homem para representá-lo, irmãos. E no contexto da família, o que dizer isso? A gente vê que as mulheres têm ocupado esse lugar. As mulheres pegam os meninos para orar, as mulheres pegam os meninos para ensinar a palavra. As mulheres, não tem problema nenhum, porque eu vou chegar na posição da mulher também. Não tem problema se esse trabalho da mulher for um trabalho de ajuda. Mas se for um trabalho de cabeça, está errado, irmãos. Se for um trabalho de cabeça, está errado. O marido precisa assumir o sacerdócio no lar. Você, marido, você, pai, você tem que ser o primeiro a levar a palavra para sua casa. Você tem que ouvir Deus. Você tem que dominar o seu Éden, porque a ameaça está aí. Como estava no jardim, como estava no caso de Ezequias. E a gente não enxerga as ameaças. Aí a gente vê os homens adoecidos com tanta coisa que Satanás joga. Estão presos na promiscuidade, em muitos casos, mesmo dentro da igreja. Estão presos
num comportamento aquém da palavra, não conseguem honrar suas esposas, ainda que as amem os filhos, ainda não conseguem trazer o sacerdócio para o lar. Eu conheço maridos que são maravilhosos, irmãos, mas não conseguem trazer o sacerdócio para o lar. Por que não consegue? Porque essa é a parte difícil. Na verdade, estão tentando fazer no final o que era para ter sido feito no começo. Então está difícil trazer o sacerdócio para o lar. É difícil você encontrar hoje, irmãos, infelizmente, um homem que se posicione dentro de casa, trazendo a palavra para a sua família. Nós encontramos homens adoecidos. Mas sabe, queridos, nós temos um Deus de misericórdia, amém? E a palavra dessa noite é uma prova da misericórdia do Senhor. Quando esse homem, eu não estou falando para condenar ninguém aqui, vocês são minhas ovelhas, já me conhecem, eu nem preciso me justificar, amém? Quando um homem não posiciona no sacerdócio no lar, mesmo que ele seja provedor, mesmo que ele seja protetor, mesmo que ele seja carinhoso, mesmo que ele seja amoroso, a casa dele não tem teto espiritual. Não tem teto. Porque o teto é a cobertura do sacerdócio. Não tem teto. Satanás tem distraído os homens dessa geração com uma série de coisas. Uma série de coisas. Essa mentalidade que eu estou dizendo para vocês, amados, é algo que Deus tem tratado comigo. Deus tem tratado comigo o contexto de falir ou de ganhar. Deus tem me ensinado algumas coisas. E eu tenho entendido, amados, que eu já ganhei tudo nele. Que eu só preciso administrar daquilo que ele me entrega. E eu quero que você escute essa palavra com esse mesmo coração. Amém? Administrar aquilo que Deus está te entregando, não as áreas que você deixou a desejar. Isso já passou, vamos tocar a coisa daqui para frente. Amém? Então entenda uma coisa, se não há teto espiritual, tua mulher está vulnerável, teus filhos estão vulneráveis, tuas finanças estão vulneráveis. Satanás sabe aonde tocar, sabe que nem efeito dominó? Ele sabe onde exatamente ele toca e derrubou tudo de uma vez. Aí porque alguma coisa está dando certo, mesmo sem teto espiritual, somos enganados de que tudo está bem e não está bem. Os homens dessa igreja precisam assumir o sacerdócio nos seus lares, cobrir a sua casa. Na sua casa você representa Deus. Foi com essa intenção, amados, que Deus colocou o homem na terra, na intenção de representá-lo. Aí Satanás potencializa ou na agressividade, junto com a promiscuidade, com a mentira, com a avareza, ou então joga aquele cara passivo, frustrado, que não se levanta. Satanás sempre ataca pelos extremos. Mas vocês já ouviram e já aprenderam que Deus é o Deus do meio, é o Deus do equilíbrio. Amém, queridos? Abra sua Bíblia aí, para não ficar nas minhas palavras. Efésios 5, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Vou parar aqui. Não, vou ler o resto. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Ponto. Tem aqui embaixo, meu bem. Obrigada, meu amor. As mulheres em tudo, obrigada, meu bem, sejam submissas aos seus próprios maridos. Eu acho interessante quando Paulo fala próprios maridos. Próprios maridos. Sabe que a submissão ao marido dos outros é fácil, né? Ao marido dos outros é fácil. Paulo está dizendo, sejam submissas aos seus próprios maridos. Mas antes de falar da submissão das mulheres, eu quero colocar e posicionar o homem agora. Paulo está dizendo, mais uma vez, enquanto na antiga aliança, no Éden,
o homem representava Deus na terra no domínio. Na nova aliança, o homem representa Cristo. Assim como Cristo está para a igreja, o homem está para a sua casa. Sabe o que significa? Que a sua casa é a sua igreja. Entendem isso? Aí ele continua dizendo: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Vamos entender, em que sentido o marido é o cabeça da mulher? Pastor, isso significa que a mulher não pode pensar? Porque quem pensa é a cabeça. Já teve alguém que me abordou assim. Pastora, se quem pensa é a cabeça e o marido que é o cabeça, eu não posso pensar não. Eu digo, não, minha filha, não é isso que a palavra diz, não. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, amém? Deixa eu só contar uma coisa para vocês darem risada. Não, deixa eu falar. Voltando à palavra. O marido é o cabeça da mulher. Em que sentido? No sentido de governo, é isso mesmo. Se você casou ou pretende casar, entenda que você está se sujeitando a um governo. E se esse governo for desmiolado, quem casou? Você, né? E se o governo for desmiolado, pastora, ainda assim é um governo. Aí você vai orar para os miolos funcionarem, né? Mas, desmiolado ou não, amados, a questão é, se você casou ou pretende casar, entenda que você está saindo do governo dos seus pais e está indo para o governo do seu marido. Deus criou a mulher para um ambiente de governo. Pastora, Deus criou a mulher para ser dominada? Não, Deus criou a mulher para ser protegida. Entende isso? Deus criou a mulher para ser protegida. Voltando, em que sentido o homem é o cabeça da mulher? No mesmo sentido que Cristo é o cabeça da igreja. Governo, direção, proteção. Amém, amados? Nesse sentido. O marido é o cabeça do lar? Sim. E é o cabeça da mulher? Sim. Não tem o que discutir nisso. Quando a palavra diz que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, eu quero aqui desmistificar o sentido da palavra submissão. A palavra submissão significa sob a mesma missão. Eles caminham juntos sob a mesma missão, submissão, estão debaixo da mesma missão. Em que Cristo é o cabeça, o marido é o cabeça da mulher e a mulher está debaixo da cabeça do marido, debaixo do governo do marido. Os maridos precisam entender que governar é mais do que casa, comida e roupa lavada. É o destino que você está dando para o teu Éden. Consegue entender isso? É o destino. É o destino. O que seus filhos lembram quando te olham? O que tua mulher lembra quando ela te olha? Isso eu estou falando sobre cabeça. Quando ela olha para a cabeça, ela vê o quê? Os teus filhos, quando olham para a cabeça, o que eles veem? Satanás tem trabalhado na desconstrução da masculinização. É como se agora as mulheres podem tudo. Pastor, e a senhora é machista? Não, irmã, eu não sou machista. E nem feminista. Eu sou o que a Bíblia diz que tem que ser. Quando a mulher olha para o marido, para o cabeça, ela precisa ver alguma coisa. E ela precisa ver, ela vai ver aquilo que você demonstra, não aquilo que você pensa. Então, cabeça é governo. Você precisa governar a sua casa. Agora, como é que você faz isso? Como Cristo fez com a igreja. O primeiro passo sempre é do sacerdote. Diga comigo, o primeiro passo sempre é do sacerdote. Diga assim, o sacrifício primeiro sempre é do sacerdote. Por quê? Porque está em posição de governo. Agora vamos olhar para o panorama da igreja. São as mulheres, em grande parte, né? Se sacrificando pelos maridos. A coisa está desandada. O marido, ele está em uma posição de governo. A voz dele deve ser ouvida. Ele deve falar e deve ser respeitado. Deus fala com ele, ele fala com sua casa. Deus fala com ele e ele fala com sua casa. Mulher não foi feita para ser muralha.
Mulher foi feita para ser guardada dentro do muro. E a muralha é você. Agora, ficou tão banalizado essa questão de casa, comida e roupa lavada. E Satanás fez questão de que isso ficasse tão claro. Que parece que se o homem tem casa, comida e roupa lavada, ele deu tudo. E eu vou te dizer, isso é diabólico. Isso é diabólico. Se você for olhar a mulher de Provérbios 31, quem é que trabalhava? Ela. Quem é que vendia? Ela. Quem era que dava ordem na casa? Ela. Quem era que educava os meninos? Ela. Quem era que comprava terrenos? Ela. A mulher tem habilidade, amados, de conquista. A mulher tem habilidade de ousadia, de persuasão, visão mais aguçada. Deus deu a mulher. Não ache que a sua mulher foi feita para o fogão e para a cama. Há muito mais de Deus nela e você nem imagina. Quem está comigo, diga glória! A mulher de Provérbios 31, amados, botava a ordem na casa. O dinheiro era dela, ela que costurava, ela que tinha as empregadas, ela comprava o terreno, ela educava os meninos. E a Bíblia ainda diz que o marido era louvado nas praças por causa do procedimento dela. Aí o que foi que Satanás fez? Os maridos têm que dar casa, comida e roupa lavada. Tudo, é tudo que elas precisam. Mulher não precisa de casa, comida e roupa lavada, meu amigo. Mulher só precisa de um governo inteligente. Se você der um governo inteligente, você não entende onde a tua mulher pode te levar. Dê um governo, dê a muralha, dê o muro, que ela faz o resto. Voltando. A posição é de submissão. Você é governo, assuma isso. Pastora, mas eu não tenho referencial de governo na minha família. Não importa, você é governo. Pastora, mas meu pai foi assim cozido, mas você é governo. Pastora, mas meu pai foi assim assado, mas você é governo. Pastora, eu não tive nem pai, mas você é governo. É com você que Deus conta para dar destino, não apenas para dar comida. Amém? Continuando. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo ama, porque ninguém mais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja, porque somos membros do mesmo corpo. Eis o porquê o homem deixará o pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Ponto aí. O marido amar a igreja como Cristo amou, se entregou por ela. Sabe, existem várias maneiras de descobrir o amor. Na linguagem popular. Mas, biblicamente, o amor nasce no sacrifício. Amor não se descobre por um rostinho bonito. Amor não é um corpo bonito. Amor não é um papo legal. Amor não é juventude. Amor, para você homem, se você quer encontrar amor, entenda que biblicamente amor é fruto de sacrifício. Paixão pode vir pelos olhos, pela atração ou por qualquer outra coisa. Mas amor só vem por sacrifício. Como é que a gente sabe que Cristo nos amou? Porque Ele se sacrificou por nós. Por isso. Por que a gente sabe que Jesus nos amou? Se tivesse só escrito assim, Jesus te ama, e não tivesse mais nada, por que você está aqui? Porque Ele se sacrificou por você. Então você entende que você pertence a Ele. Quando é que tua mulher vai ter o entendimento de pertencer a você? Quando você se sacrificar por ela. Amor
é fruto de sacrifício. Diga, amor é fruto de sacrifício. Amém? Mais uma coisinha interessante. Quando Paulo diz que, portanto, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Diga assim, é preciso deixar. Deixar em todos os sentidos, irmãos. Engraçado que a Bíblia diz para o homem amar a mulher e manda a mulher honrar o marido. Já notou isso? Manda o marido amar a mulher e manda a mulher honrar o marido. Por quê? Porque amor já é algo natural para a mulher. Honra é que seria o desafio. Por quê? Porque a nossa mente trabalha, né? Tic-tac, 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 tic-tac. Honra é o mais complicado. Já os maridos, a Bíblia manda amar as suas esposas. Sobre deixar, é necessário deixar. Querido, entenda uma coisa, você está numa posição de governo, então você cria o seu governo. Seu governo não é do que você recebeu dos seus pais. Seu governo você cria a partir de agora com a sua esposa. Tem muito casamento sendo destruído, irmãos. Porque o marido está fora de posição. Ele não consegue montar o seu próprio governo em casa. Então a mulher fica desmiolada, os meninos ficam desmiolados. Por quê? Porque não consegue estabelecer o governo. Talvez ele esteja vivendo e fazendo exatamente o que o pai fez. Ou na tentativa de não fazer o que o pai fez, faz quase a mesma coisa, só que menos pior. Você tem que estabelecer o seu governo, querido. Tira isso da mão de Satanás. Levanta os muros ao redor da sua casa. O anúncio de destruição veio pelo profeta Isaías. Mas a Bíblia diz que aquele rei virou para a parede e ele clamou. E ele começou a dizer, Senhor, o Senhor se lembre que eu te servi com integridade. O Senhor se lembre que eu andei em fidelidade. Se lembre, Senhor. E ele começou a chorar. E a Bíblia diz que na mesma hora o profeta deu meia volta. E o destino daquele homem foi mudado. Consequentemente, o destino da sua casa. Amém? Para você entender o poder que há quando a gente clama, quando a gente ora e quando a gente caminha em fidelidade diante de Deus. Então, marido, sua posição é de governo. É mais do que casa, comida e roupa lavada. Deus tem um destino para a tua mulher. Deus tem um destino para os seus filhos. E Deus tem um destino para a tua vida. E sem teto, fica difícil. Amém? Diga comigo, sem teto, fica difícil. Ok, Deus deu ao homem força, Deus deu ao homem habilidades, Deus deu ao homem capacitação, Deus deu ao homem um corpo forte, Deus deu ao homem uma estrutura maior, mas Deus não deu tudo. Porque ninguém, amados, ninguém, entenda isso, ninguém é completo sozinho. Pode até ser feliz sozinho, mas completo não é não. E a Bíblia diz que um belo dia, Adão estava lá vendo o leão com a leoa, o cachorro com a cadela, o elefante com a elefanta, e não se achava para ele uma adjuntora que lhe fosse idônea, ou da mesma espécie, igual a ele, a altura dele. Então, a Bíblia diz que Deus fez cair um sono sobre Adão, e tirou dali a costela, e da costela Deus modelou Eva. Linda, maravilhosa, não tinha uma estria. Né? Não tinha uma estria. E Deus colocou Eva para Adão como uma ajudadora. A mulher tem essa posição mesmo. Ô pastora, mas eu não tenho marido, eu vou ajudar quem? Eu não tenho cabeça não. Se você não tem marido, é solteira, viúva, divorciada, você tem um cabeça sim. E esse cabeça é o Senhor Jesus, amém? É o Senhor Jesus. Você não é uma mula sem cabeça. Você tem um cabeça, esse cabeça é Cristo. Deus falou com Israel no Antigo Testamento, o Senhor teu Deus é o teu marido, né? E no Novo Testamento, Cristo é o esposo da igreja. Agora falando no contexto natural e humano, Deus criou a mulher, amados, como adjuntora mesmo. A mulher é o ventre dentro do casamento, em todos os sentidos. Pode perceber que o cara tem uma ideia. Ele tem a ideia. Se ele faz a ideia sozinho, ele pode até ir bem. Mas se ele compartilha a ideia com a esposa, a mulher tem a capacidade de gerar aquela ideia.
Porque Deus deu à mulher um ventre, não apenas biológico, mas um ventre espiritual. Deus criou a mulher para ser uma adjuntora e um auxiliar do seu marido. Mas o que nós temos visto hoje? Mulheres fora da posição. Elas não têm governo e elas começam a dirigir a vida delas sozinhas. E quando elas começam a dirigir a vida delas sozinhas, elas estão desprotegidas. E é por essa razão o número de mulheres que têm se envolvido em adultério. Antes isso era um assunto restrito aos homens. Hoje o número de mulheres envolvidas em adultério é gritante dentro da igreja. E quando você vai abordar uma mulher dessa, que caiu em adultério, casada, cristã, ela vai dar algumas razões. Não estou justificando, não. É pecado errado do mesmo jeito. Mas ela vai dar algumas razões. A primeira razão é: ele não ligava para mim. Ele não me dava atenção. Amados, de 100% dos casos, quase que essa é 100% das respostas. Eu não vou dizer 100%, vou dizer 99%. Ele não me dava atenção. Ele só me procurava na hora de ir para a cama. Ele não cuidava de mim. Ele só cuidava do trabalho. Ele só cuidava da igreja. Aí apareceu um Dom Juan, enviado do inferno, e acabou com o casamento. Mulher, entenda uma coisa. Eu sei que é difícil ouvir isso que eu vou dizer agora, mas escute. Não me apedreje, não. Deus deu à mulher um pavio maior do que deu aos homens. Deus deu à mulher uma graça maior do que deu aos homens. Se você está no casamento dentro dessas condições, você pode gerar o seu marido em oração. Amém? Você pode gerar esse marido buscando ao Senhor. Você pode pedir estratégias a Deus para gerar o seu marido. É claro que uma cabeça fora do lugar bagunça o meio de campo, mas não justifica pecados nesse nível. Uma outra coisa com relação à mulher. Deus criou a mulher, amados, para produzir. Isso está incutido até na própria fisiologia. Deus criou a mulher para gerar. Deus criou a mulher para produzir. Você não vive em função do seu marido. Você vive em função de vocês. Porque vocês são um. Eu disse para um casal hoje: Deus não tem um plano para você e um plano para você. Deus tem um plano para vocês dois. Porque vocês dois agora são um. Deus não tem dois planos. E a gente não tem visto hoje muitas mulheres com esse coração de submissão, de chorar aos pés do Senhor. Eu não estou falando de você ir para um nível que você não se ame e não se dê valor. Não estou falando de espancamento, não estou falando de casos de sucessão de adultérios, não estou falando de casos assim. Mas há casos que podem ser, amados, administrados. Tem muitas mulheres com casamentos em níveis super difíceis. E você consegue conversar com essas mulheres e encontrar a casa delas em ordem. Como isso é possível? Porque elas buscam isso na mesma fonte que eu e você deveríamos buscar. Então a mulher, ela foi feita para produzir. Não viva só para a sua família. Produza alguma coisa. Você deve viver para a sua família. Você deve viver para o seu marido, para os seus filhos, para você e para o Senhor. Mas produza alguma coisa. Deus te deu um ventre. Não só físico, Deus te deu um ventre espiritual. E Deus te deu um ventre intelectual. Muitas mulheres, quando chegam nessa faixa dos 50, 55, 60 anos, e a gente tem a oportunidade de conversar, o que elas dizem? Eu não tive a oportunidade de fazer nada. Ou então, eu tive a oportunidade, mas eu não fiz nada. Aí essa mulher que está frustrada agora, nessa idade da vida, ela já não consegue mais viver em casa bem como ela vivia antes, porque ela saturou. Então você, mulher, em nome de Jesus, faça alguma coisa, produza alguma coisa. Você tem potencial de Deus. Satanás colocou na mente da mulher que parece que ela só sabe lavar, passar e cozinhar.
irmãos, mulher é mais do que lavar, passar e cozinhar. Você deve fazer isso, mas você tem um ventre que precisa gerar alguma coisa. Deus te deu capacidades. Uma outra coisa, a mulher, a gente pode comparar com o Espírito Santo. Consolador. O Espírito Santo, amados, é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que está do lado nas nossas fraquezas. Às vezes eu fico intimidada no coração quando eu vejo uma mulher com 7 pedras para os seus maridos e nem um pingo de misericórdia. Eu já tenho ensinado aqui na igreja, mas ninguém é o que é porque brotou, não. Todo mundo tem uma história que não justifica tudo, mas é uma parte da história. Tenha misericórdia do seu marido. Se posicione como um ventre espiritual no seu lar. Faça a sua parte como ajudadora. O que é isso? No que o seu marido entrar, tô junto. Amém? No que o seu marido entrar, tô junto, tô do teu lado. Não é só sobre ter filhos. A disjuntora em todo o tempo, irmãos. Você tem que estar colado com teu esposo, com teu cônjuge. Tem que ajudá-lo em tudo. Tem coisas que são dificuldades para o meu marido, mas não é dificuldade para o seu marido. Eu tenho que ajudar o meu marido nas dificuldades dele. Você tem que ajudar o seu marido nas dificuldades dele. Ô pastora, mas e não tem como assim Deus mandar um homem pronto, não? Diga assim comigo, não existe ser humano pronto. Estamos todos em construção. A necessidade de Cássio é uma, de Val é outra, de Roger é outra, de Igor é outra, de Régio é outra. E as esposas devem ajudar nessas dificuldades. Ninguém tem que saber quais são as dificuldades íntimas do teu casamento. Uma outra coisa importante, amados, Deus não criou a mulher como boca para falar o tempo todo. Não leva os problemas do teu casamento para fora dele. Leva os problemas do teu casamento para o altar. Qual seria, pastor, a posição hoje de colocar uma mulher casada? Na tua opinião, eu diria que a minha primeira dica para você: vai socorrer o teu marido aonde ele está fraco. Não importa em que área seja. Vai socorrer o teu marido aonde você está fraco. Ele está fraco. E eu, pastora, fico aonde? Você foi criada para socorrer. Você foi criada para ajudar. Enquanto você cumpre o propósito para o qual você foi criada, Deus te abençoa. Homem e mulher posicionados. Uma família posicionada é uma igreja posicionada. Se coloque em pé. Por mais discretas que pareçam as posições que Deus está pedindo de mim e de você, elas são estratégicas. Amém? Por mais discretas que sejam as posições que Deus está pedindo de mim e de você, elas são estratégicas. Às vezes uma grande vitória na tua vida só está dependendo de você se posicionar nessa área. Às vezes um grande milagre de Deus na tua vida só está dependendo de você se posicionar nessa área. Deus pede coisas simples. Eu já falei aqui na igreja, irmãos, Deus não tem problema de autoestima. Deus não precisa estar num lugar grande para se sentir grande. Deus pede coisas pequenas mesmo. E são nessas coisas pequenas, quando nós nos posicionamos, é como uma peça que se encaixa com a outra. E quando essas peças se encaixam, Deus consegue fazer um milagre. E eu encerro dizendo: sabe por que todo casamento é um milagre? Porque nós somos diferentes. Não era para dar certo, mas nós nos encaixamos. Amém? Não era para dar certo. Somos diferentes fisiologicamente, anatomicamente, somos diferentes intelectualmente. Mas sabe por que é um milagre? Porque Deus faz com que nos encaixemos. Se posicione. Pastora, mas eu não tenho esposa, eu não tenho esposo. Se posicione do mesmo jeito. Você é alguém que tem um lugar em Deus para se posicionar. E maridos,
Cubram lá de vocês. Põe o teto. Hoje à noite mesmo, chama tua mulher, teus filhos, ou amanhã de manhã, algum horário, e coloca uma pedra fundamental no meio da tua casa, onde a partir de agora vai ter sacerdócio lá, ali. Porque Deus precisa de um casal posicionado para uma igreja posicionada. E se estivermos nas posições certas, não tem como dar errado. Porque quem criou esse projeto foi Deus. Amém?